Fala pessoal, tá no ar o Toon Podcast, projeto iniciando hoje. Eu me chamo Renato Fogaça, tô aqui com meu amigo Onésio para bater um papo, trazer algumas informações, discutir ideias. E aí, Onésio, beleza? Beleza pura, bom demais da conta. Discutir ideia, debater alguns assuntos, não só regional, mas talvez nacional também, né? Com certeza, né? E vamos para frente. Vamos para frente. Até que enfim saiu do papel o projeto do podcast. Tá saindo, né? Meio difícil, de desafio muito grande. Desafio muito grande, mas a hora é essa, né? Porque, como já havia falado antes, essa ideia já era para ter saído do papel há muitos anos. É verdade. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Eu acho que o tempo é agora. Bacana que é o seguinte, eu, falar a verdade para você, eu sempre tive vontade de ter um podcast. Desde a primeira vez que eu vi, eu sempre quis ter um podcast. Já tinha comentado várias vezes sobre podcast, mas nunca tinha encontrado alguém que topasse o desafio de verdade. Agora estamos aqui, né? A minha ideia também foi mais ou menos nesse sentido aí. Tive vontade, eu acredito que bem mais de 2 anos, e quase todo mundo achava loucura, por causa da região, aqui nada, não tem chance, né, de dar certo uma região dessa aqui. Acabei achando mais doido que ele. Mas eu acho que a internet quebrou um pouco disso, né? Eu acho que se você for pensar em TV aberta, talvez mais antigo rádio, talvez uma capital faria sentido, né? Mas eu acho que agora com a internet, eu acho que não tem fronteira, não. O assunto que a gente debater aqui nessa mesa chega para nossa cidade, mas chega também para quem está numa grande capital do Brasil aí. A internet ela abriu as portas, também serviu para abrir a mente de muita gente, ao mesmo tempo serviu para fechar a mente de muita gente, né? A internet hoje é uma ferramenta, assim, se a gente souber utilizar, vai longe. Mas se deixar ser utilizado pela internet, a gente acaba afundando. E eu acho que daí a gente já entra um pouco no nosso tema, né? Acho que a gente É, divulgou aí que um tema inicial, né? Um assunto assim, talvez quem já viu lá no Instagram, quem já viu em algum lugar aí sobre essa questão, tá até aqui na nossa tela. Será que as suas ideias são realmente suas, né? Acho que a internet, como você disse, ela trouxe um pouco disso, né? Muita informação, muita gente falando muita coisa, e atrás das telas existe uma infinidade de pessoas recebendo essas informações, ouvindo, né? Todo esse número tão grande de pessoas falando e tomando para si algumas coisas como verdade, né? Às vezes, nem uma opinião própria, mas escuta alguém falando uma opinião lá na internet e aí já toma aquilo como a sua própria opinião, mas muitas vezes não para nem para pensar na informação que recebeu. Acho que a internet, com certeza, é uma grande ferramenta que vem revolucionando a civilização, o Brasil mesmo. A internet tem sido instrumento de uma grande revolução, mas, por outro lado, também, se a pessoa não tomar cuidado com as informações que ela recebe, ela pode facilmente ser manipulada, né? é. E hoje em dia, principalmente no que diz respeito à política, até mesmo a religião, né? Utiliza-se desse meio de internet, na maioria dos casos, mais para manipular do que para libertar. Né? Boa parte das pessoas que defende um ponto de vista não é nem algo, ideia própria, assim, é ideia dos outros. Né? Talvez alguma coisa que viu, tomou para si, começou a replicar aquilo ali, virou uma ideia na cabeça de um e só vai passando para frente. No final das contas, a pessoa não consegue nem pensar por si próprio, devido a esse conteúdo, né?
esse alimento que já vem pronto, já vem mastigado, só engolir. A minha dúvida, às vezes eu fico pensando um pouco meio de teoria da conspiração. Você acha que existe por detrás do sistema, da internet e tal, você acha que existe existe um grupo político, existe uma força aí global, talvez globalista, que manipula as massas, ou você acha que isso vai acontecendo meio natural, assim? Ou você acha que existe, tipo, um projeto, existe um grupo que pensa isso e que vai alimentando, tipo, uma reação em cadeia e as pessoas vão sendo manipuladas, mas que lá no topo da pirâmide tem alguém lá que está controlando a narrativa? O que você acha? Eu acredito que existe, sim. Existe um sistema, uma maneira de programar ou reprogramar a mente humana para ela ir sendo moldada de acordo com a necessidade do sistema, né? Pode ver que de tempos em tempos acontecem assim, uns eventos estranhos, né? Que a sociedade em si ela começa a passar por uma transformação sem sequer perceber. Por exemplo, a coisa que eu venho observando, né? A gente em si já não tem mais aquela paciência que tinha antigamente, né? Inclusive para ouvir. Só que tá acontecendo um sistema de mudar a nossa maneira de ser sem a gente perceber. Um dos pontos é os áudios, né? Quando a gente vai ouvir um áudio de WhatsApp, a gente já não consegue mais ouvir como ouvia antigamente. A gente ouvia com paciência ali, a pessoa se explicava. Hoje em dia, o WhatsApp, se eu não me engano, ele tem 2 velocidades ou 2,5, né? Duas, acho que é duas. E aí a gente dispara o áudio e ainda procura se ter uma maneira de colocar ele mais rápido ainda. Daqui mais um tempo, eu creio que não demora muito, naturalmente a gente vai estar falando na mesma velocidade que a gente ouve o áudio. Por quê? Porque a gente está perdendo muito tempo até mesmo para ouvir o áudio. Isso para o sistema não é legal. Essa comunicação assim cara a cara, futuramente tem que acabar. Quer comunicar, vai precisar de um aparelho para se comunicar, né? No dia a dia, até às vezes em casa, né, aqui pertinho a gente um do outro, se tem um lá na cozinha, é muito mais fácil a gente mandar ali uma mensagem, mandar um áudio, do que ir lá, né? Ou seja, a gente está sendo transformado pelo sistema e não está percebendo dessa transformação. Ou seja, é uma manipulação em si. Falando de uma manipulação mais do nosso cotidiano, né? Mas se a gente parar para pensar, a manipulação ela começa no nosso cotidiano, ou ela está no nosso cotidiano, mas ela também vai escalando para assuntos mais importantes, né? Ela entra na área social, na área cultural, na área política, na área religiosa. Então, eu vejo assim, hoje, se a pessoa ela não parar para fazer uma análise, ela deixa realmente de ser ela e passa a seguir pensamentos e até assim, questão de cultura, por exemplo, ou até mesmo uma questão de gosto. Às vezes a pessoa ela nem gosta de determinada coisa, mas por conta de uma massa ou por conta de talvez de um grupo de influencer ou um grupo de pessoas que está indo nessa direção, a pessoa ela se vê na necessidade de seguir aquele caminho, né? Porque, por exemplo, o Zap tem o áudio, que acelera, né? Já é 2 vezes, se eu não me engano. Mas agora acelera o vídeo também. O áudio eu já não consigo ouvir se não for acelerado. Já tenho tentado fazer um exercício, que uma vez a gente conversou sobre isso. Já foi transformado. Aí eu já tentei fazer o exercício de ouvir na velocidade normal, não consigo. Às vezes eu tenho que acelerar. O vídeo também agora tem como acelerar o vídeo. O vídeo eu ainda não consigo acelerar. Eu acho estranho assistir um vídeo acelerado. Ele distorce a imagem, distorce o áudio, eu ainda acho estranho. Mas o áudio eu já não consigo. Isso já ficou para mim assim como sendo uma coisa natural. Para mim. Essa transformação é lógico, a gente vê como natural. Porque a gente, quando é transformado, a gente acha natural, né? Tudo aquilo que a gente começa a fazer, enquanto só os outros tá fazendo, é meio estranho. Mas quando a gente começa a viver, aquilo se torna natural, né? É igual, por exemplo, assim, antigamente,
existia aquela moda lá na maioria dos casos, as mulheres, né? Quando ia tirar uma foto, fazer um biquinho, né? Uhum. E aí isso foi se tornando, assim, tão moda que hoje em dia já não é mais só na foto, já preenche ali a boca, já fica aquele bicão, né? Ou seja, é uma transformação e não é natural. Só que para quem já fez e gosta daquilo, já acha natural. Quando a pessoa não fez aquilo lá e não concorda, ela se torna um pouco retrógrada, né? No sentido dessas culturas aí. Essa cultura também é um ponto de manipular. E através da cultura, manipula a massa no geral, né? Música, filmes, Eu acho que tudo isso é voltando manipulação. um pouco no ponto da internet, né? Nesse ponto que você citou, porque antigamente os meios de comunicação, eles eram o rádio, a televisão e tal. Aqui mesmo para nós, o meio de informação natural do brasileiro durante muitas décadas foi o jornal ali, a Jornal Nacional, Rede Globo e tal. E o meio cultural geralmente era a novela, era o filme. Você não tinha. Hoje você vai no Netflix, ou seja qual for o pacote de streaming que você tem, você escolhe o filme que você quer na hora que você quer. Antigamente, não. Você tinha que seguir o roteiro da televisão. Então, você tinha que ouvir o jornal no horário do jornal, ver a novela na hora da novela, o filme na hora do filme, o jogo na hora do jogo. Mas nada daquilo que estava sendo colocado ali era colocado por acaso, né? Sempre teve uma influência, por exemplo, de grandes marcas. Então, se determinada emissora ia fazer uma grande novela, alguma marca já ficava de olho em fazer ali para que a sua marca pudesse aparecer, para lançar uma vestimenta nova. Então, isso segmentava a população de alguma maneira. Hoje, a internet já quebrou um pouco disso, né? Porque hoje, eu não sei se melhora ou piora, porque antes todo mundo era refém da televisão. Só que hoje na internet também tem um caso. Eu só sigo o pessoal que está na minha bolha. Dificilmente eu vou assistir um outro conteúdo de uma outra pessoa. Eu vou estar sempre assistindo aquilo que está ali meio que me agrada. Eu vou seguir sempre meio que as mesmas pessoas. Então, a internet, apesar de ser um mar muito vasto de informação, no final das contas, eu vou acabar seguindo só um determinado segmento. E não vou muitas vezes dar atenção a um outro ponto de vista, uma outra pessoa que pensa diferente de mim. Eu vejo que hoje é isso que acontece na internet. Apesar da internet ter muita informação, mas às vezes eu me fecho ali no meu mundo, sigo ali meia dúzia de seguidores, de políticos, sei lá, e aí eu fico refém também daquilo ali. Entendeu? Eu penso mais ou menos assim, né? A É. internet é boa, mas. Nos dias de hoje, antigamente era só praticamente que rádio, né? Uhum. Televisão era complicado, só rádio. Hoje em dia, a pessoa tem mais opção. Porém, com essa geração que já está vindo moldada, essas opções que poderia libertar não é viável a esse povo, essa mente nova, com essa transformação nova. Por exemplo, esses conteúdos. Às vezes a gente vai assistir aqui, assim, algum conteúdo educacional. Se coloca aí uma pessoa aí de 20 anos, ela não vai assistir a mesma coisa que poderia transformar ela. O conteúdo feito para ela, porque daqui mais 10 anos só vai estar no ar aqueles conteúdos dessa geração. É igual música. Se a gente for procurar uma música legal na internet hoje, a gente só acha essa música dessa geração. Quando eu quero ouvir uma música que realmente tem uma letra bacana, eu vou ter que ir lá pegar o pendrive que já está gravada, porque se procurar um canal, alguma coisa, não tem. São só música para essa cultura. Ou seja, já não é mais interessante colocar uma música com letra que a pessoa faça a pessoa pensar. Por quê? Porque não é o plano desse sistema que manipula fazer a pessoa pensar. É justamente pensar por eles, né? Falar por eles. Haja vista aí que existem pessoas que têm os pontos de vista aí, e quando a gente entende as ideias dele, não tem cabimento nenhum, né? Por exemplo, quem defende o aborto é um negócio que não tem nada a ver, mas é uma ideia manipulada.
Porque uma pessoa em si, com consciência, ela jamais teria uma ideia dessa natural da mente dela, brotada na cabeça dela. Alguém vai manipulando, isso é bom para a saúde, até que ela passa a defender esses pontos de vista sem conhecer ou buscar saber nada disso. Então, a internet, no dia de hoje, tem várias saídas. Mas essa geração não procura várias saídas, já procura mais fácil, né? De fato. Eu sei lá, eu penso assim, igual você tocou num assunto muito importante, né? Tá muito em evidência, né? Essa questão do assunto mesmo. E é muito comum hoje. Você vai para a internet, você vai ver muitas pessoas, vários influencers de todas as camadas da sociedade defendendo isso. Estão defendendo como sendo meu corpo, minhas regras e tal, é natural, né? Você faz o que você quiser com o teu corpo. E aí, quando uma pessoa do outro lado da tela recebe essa informação e está vivendo esse momento, e ela encontra ali talvez uma pessoa dando para ela uma direção, muitas vezes ela não para nem para pensar mesmo se aquilo é dela ou não é, porque ela está encontrando uma solução para um problema que ela está vivendo ali naquele momento. Então eu vejo isso não só nesse ponto como em outros pontos também uma certa manipulação, porque nesse ponto que a gente está falando, se você for fazer uma pesquisa e ver as consequências disso, elas são inúmeras. Consequência psicológica, consequência para a saúde, sem falar que você está ali, querendo ou não, interrompendo uma vida, né? Mas o discurso na internet, ele é tão forte que as pessoas já não olham mais como sendo uma vida. Esse discurso ele foi repetido tantas vezes que convenceu um setor muito grande da população e a pessoa vai lá e acha natural, né? Ou seja, é aquilo que não é natural virando natural, né? Como eu disse, para mim ouvir um áudio acelerado é natural, mas não é a forma natural. Eu já não consigo ouvir esse áudio acelerado. Ainda não, né? Ainda não, mas vai chegar um momento que eu creio que os aparelhos em si já vai reproduzir um áudio já sem outra opção de É. mais lento ali. Mas você já viu, você vai passando às vezes na rede social um vídeo, de repente aparece o corte de um filme e tá acelerado? Não acelerado muito, mas não sei se você já reparou, eu já reparei. Às vezes é um vídeo ali que teria 5 minutos, mas quem editou dá uma aceleradinha ali também e você vai acostumando aquilo ali, né? Vai acostumando. Vai acostumando. Isso aqui não, a mente da gente vai responder só dessa maneira. Os reflexos em si vai ficando mais rápido. Para ouvir, para falar. Agora, quando a gente estiver falando desse jeito, vai ficar esquisito. Hein? Mas será que vai chegar? Será que chega nesse ponto, não? Eu acredito que chega. Porque vai treinando o cérebro da gente. Se a gente treina a ouvir, treina a falar também. É que eu acho que pode ser, né? Uma hora, todo mundo aí falando bem acelerado. E aí, será que o WhatsApp vai acelerar mais ainda daí? Eu acredito que não vai demorar muito para aumentar ali mais uma velocidade. Porque os filmes feitos, hoje, as cenas são mais curtas, né? Eu vi isso uma vez em algum lugar, e os filmes mais antigos, as cenas elas eram mais demoradas para acontecer. Hoje, já por conta, acho que da internet, dos vídeos curtos e tal, o filme já, a cena dele já é bem mais curta. A cena de luta é rápido, já corta para outra cena, corta para outra, porque senão a pessoa que está assistindo, ela também já perde um pouco do interesse. Se aquela cena for muito demorada, monótona, a pessoa já não quer ficar ali assistindo, né? É. Mas por exemplo, a internet, falando em internet, manipulação da mente, questão de ideia e tal. Entrando nesse campo da política. Eu vejo assim, hoje o Brasil fala direita e esquerda, né? E indo por esse ponto de vista, parece que a direita tomou conta da internet, né? Eu vejo assim, os maiores
os políticos de direita eles têm mais alcance, eles estão mais na internet. E já a esquerda parece que era mais televisão, talvez, né? Você vê talvez até umas grandes emissoras aí, talvez é mais de De esquerda. esquerda. A direita parece que ela vai mais nesse campo da internet. Mas eu vejo assim, será que dá para confiar nessa direita da internet aí? Da internet, eu creio que nem na direita virtual aí da internet, e nem da direita física aí. Dá para Porque esse confiar em negócio de ninguém. direita e esquerda aí eu vejo que isso aí só vale para o povo que está lá embaixo. Mas lá em cima, na política, não existe direita e esquerda. Tá todo mundo do mesmo lado, do mesmo barco. Quando precisa de alguma coisa assim que beneficia os políticos, a direita e a esquerda se unem, né? Vai lá, puxa voto aqui. Mas quando é para a população, eles se dividem. Já não aprova projeto nem para a população. É uma briga de um contra o outro. Ou seja, então, se tem uma direita ou esquerda, não podia haver esses acordos em esfera nenhuma. A gente vai analisar lá em Brasília, lá, dependendo do projeto, o chamado Centrão, que hoje é mais direita, né? Hoje já está mais pro lado da direita, né? Se une com a esquerda para aprovar um projeto, mas o maior beneficiário é os próprios Congresso ali, os partidos políticos. Quando é alguma coisa para o povo, aí existe uma briga entre direita e esquerda. Então, no geral, eu creio que esse negócio aí é só mesmo para manipular o povo em si, para o povo ver alguém lutando ali, mas é uma manipulação que ele só aplica ali para cima do povo. A gente liga a televisão, vê a direita e a esquerda brigando, só na televisão. É. Mas assim, eu penso assim, eu acho que não é todo mundo, né? Você fala direita, eu acho que a direita é um termo muito genérico. Porque, por exemplo, pergunto para você, você é de direita ou você é de esquerda? Sou direita. Direita, mas e o que é ser direita? Então é um pacote muito amplo. Se a gente for analisar o que é ser de direita, né? Por exemplo, defende aí, digamos que é um partido mais voltado para o mundo cristão, né? Seria um grupo de pessoas mais voltado para esse mundo, seria um grupo de pessoas mais conservador. Mas você Então, acha que eu todo mundo creio, que está lá na direita é assim? É esse ponto que eu falo. não vejo. É. Não vejo lá alguém de direita nessa situação. Eles estão defendendo só uma coisa, que é o faz me rir. Mas então, Mas aí é onde entra o que a gente vem falando. Mas isso é um acordo de cavalheiros. E tipo, quando a gente tinha ali PT e PSDB, falava-se de teatro das tesouras. Era duas faces da mesma moeda. Então, independente de quem tivesse no poder, o jogo era aquele. Era o mesmo. Era o mesmo, né? Mas hoje a direita e a esquerda parece que deu uma certa distanciada. Ou você acha mesmo assim? Não sei, eu não sei se eu penso assim. Tipo, não sei nem como é que chama, os chefão da direita, da esquerda. Você acha que nos bastidores eles se encontram e tem mesmo um conluio? Eu não sei se tem. Será que tem? Se eu for falar em partido político, o partido político hoje que mais tem líderes religiosos ali com cargo político, né, que foi eleito pelo povo, e que se diz de direita, o presidente dele não é de direita, né? O presidente desse partido, É não mesmo. sei. Então, né, esse negócio de direita e esquerda, não me convence, não. No final das contas é manipulação. É manipulação. No final das contas, é manipulação. Porque se não fosse para manipular o povo, não seria sentido de ter tanto político, de tanto partido político, ou de ter um partido de direita e outro de esquerda. Teria necessidade se não fosse manipular o povo. Se fosse para trabalhar em conjunto, tudo em benefício do povo, precisaria ter essa divisão?
Não É, precisaria nem ter realmente. direita e esquerda. Precisaria. Então, essa divisão só acontece com o intuito de. Tem que ter uma massa de manobra. Lá embaixo tem que ter. Porque senão não tem sentido ter direita e esquerda. É. E hoje assim, hoje segmentou que o cristão é de direita, né? Aí alguém fala que cristão não pode nem ser de esquerda, né? Então segmenta muito isso. Hoje o cara vem, o ano que vem é ano eleitoral, o cara vem pedir teu voto, ele já se apresenta como cristão, né? É o Uhum, famoso slogan aí do Bolsonaro, né? Deus, uhum. pátria e família. Então o cara Família. surfa nessa onda para tentar ganhar o voto, né? Cola, não sei como é que vai estar o Bolsonaro pro ano que vem, mas geralmente o cara vai lá e cola no Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro tá bem na fita. Tipo, na eleição teve gente que nem é parente de Bolsonaro nem nada, mas conseguiu colocar o nome na Colocou no urna nome. lá, fulano Bolsonaro, né? Então, tipo, meio que tentando, de alguma maneira, manipular ali, né? E trazer voto. Muita gente que foi eleita no nome do Bolsonaro depois virou as costas, né? Nem tinha mais nada a ver com o Não Bolsonaro. era nem Bolsonaro e nem cristão, né? É, só queria o voto. É, só queria o voto. Primeiro, se o cara fosse cristão mesmo, ele não ia produzir uma mentira dessa para se eleger. Se ele é cristão mesmo, não, vou colocar a cara a tapa. Agora, quando o cara já precisa de colar em alguém para ter um benefício, já não é cristão. Cristão é isso, é um aproveitador. É, Já começa por aí. Então, esse negócio do cara falar, eu sou cristão, também é um negócio a se pensar, né, nos dias de hoje. E ser cristão não é apenas expressar uma expressão. Porque falar, até papagaio fala. Mas ser cristão, igual o Paulo falou, né? O negócio não é que ser cristão é você seguir Cristo. Seguir Cristo não é ser cristão. Ser cristão é viver Cristo, que já aí se torna bem diferente, né? E quando a pessoa vive Cristo, ele não precisa falar eu sou um cristão. É os outros que vão dizer que ele é um cristão. Vou botar nele porque aquele é cristão. Você nem de pedir voto. Lançou o nome por ser um cristão. Agora, quando o cara depende de colar em alguém, porque se alguém diz que é cristão, se o já não cara, pode nem pre- ganhar voto. se o cara precisa dizer que é cristão, então talvez ele não tá sendo cristão, Não né? é, se Não é precisa cristão, né? dizer, não é cristão. O verdadeiro cristão não diz que é cristão. Agora, falando nisso, muito se falava antes que, tipo, política, religião não se discute e tal. Às vezes, eu já ouvi falar muitas vezes, né? Ah, o cara é cristão ou o cara é um pastor. Ah, o cara quer ser candidato, não deveria ser. Já viu isso? Ah, o cara Uhum. não podia misturar. Eu vejo assim, hoje tem muito crente evangélico, falando do meio evangélico, que tem preconceito com político, com política. Uhum. Se o cara sai candidato, ele já não quer mais. Ele já tem um certo preconceito com isso aí. E como você vê essa questão do cristão na política? Você acha que tem alguma coisa a ver? O cristão tem que ir para a política, não tem que ir? O cristão, é difícil falar, Cristão crente o crente, o evangélico, né? evangélico, né? Hoje em dia, a maioria dos evangélicos, principalmente alguns pastores, ele utiliza esse cargo de pastores para se tornar um político, né? O cara começa ali, prega, às vezes funda uma igrejinha aqui e ali, começa a agregar povo, ele já pensa, eu vou virar vereador. Então já o utiliza como um trampolim, né, para entrar na política. Então não pode ser um cristão, pode ser um religioso, um evangélico, um católico, né, ou de qualquer uma outra religião, mas cristão mesmo não tem como ser. Porque, é igual eu falei, para ser um cristão, a pessoa precisa viver Cristo. A pessoa que vive Cristo tem chance de se tornar um político? Tem. Só que ele se torna um político cristão. Aí sim, se ele se tornar um político e continuar cristão, ele pode fazer uma diferença muito grande. Talvez ele em si não consiga fazer, mas pelas suas atitudes, sua maneira de demonstrar o seu trabalho, gera transformação até em outros políticos. Mas será que o sistema ele aceita? Não vou nem agora falar termo cristão, mas será que o sistema aceita um cara honesto, um cara bom? Porque eu vejo assim, de vez em quando eu vou conversar com alguém que é político e tal, você vê que o político ele tem um jeitão de político, Tem um né? jeitão. Você chega, você conversa com o cara, você vê que ele é político, você vê que ele vai ser candidato.
Até na última eleição, um colega aí, conhecido, eu até falei para minha esposa, falei, fulano vai ser candidato. Antes da eleição. Ah, por quê? Falei, vai ser. Só por reparar a maneira dele na rede social, tá fulano vai virar candidato. Você vê que ele vai criando aquele jeitão de político. Parece que a coisa só funciona se o cara tiver aquele jeito de político. Será que o sistema ele aceita um cara honesto? Não tô falando nem de cristão, tô falando de um cara com caráter. Será que o sistema tá pronto para isso ou será que o sistema é só do jeitinho brasileiro ali mesmo que funciona? Eu acredito que não está pronto, porém, se vem um cara honesto, entra na política e começa a fazer uma transformação, corre o risco até de ser morto, depois vem mais um, aí vem mais um, é devagarinho, né? Pensa que não transforma, sim, muda o sistema, sim. Porém, as pessoas desistem muito fácil. Se chega um camarada honesto lá em cima e ele recebe uma proposta ali, às vezes ele já se transforma e já esquece esse negócio de honestidade, cristianismo, né? Já pensa só no bolso. Mas se aparece um honesto, um camarada de natureza honesta, consegue fazer alguma coisinha, morre, vai preso, surge mais um. Até no sistema religioso, lá do início, é assim, né? Não foi um só que chegou e já desistiu. Vem um, vem outro, vem um, vem outro. Não pensa que não. As coisas acontecem. É lógico que isso também não é para nossa geração. Se chegar hoje se levantar aí um político, como já se levantou, foi calado, surge mais um, vai ser calado. Quando pensa que não, vai surgindo dois, três, dois, três. Hoje mesmo no Brasil já tem muita gente que, se conseguir chegar lá, já faz uma transformação, faz uma diferença. Eu acho que já tem alguns que já chegaram lá, Tem, né? Eu já acho que tem. já tem um grupo. Não Tem um sei, grupo às vezes, bom hoje talvez a aí, né? gente pode estar iludido, né? Mas eu acho que, olhando assim, de uma perspectiva geral, eu acho que já tem alguém bom lá, assim, um grupo bom. Tem um grupo pequeno que, se manter firme, não retroceder, rapaz, isso vai fazer história. Talvez não seja de imediato. Vai ser um grupo pequeno aí que eu acredito que mais uns 20, 30 anos Aí vai ser a diferença, né? você tocou num ponto que eu concordo muito. Eu também vejo que a curto prazo a gente não vai ter grandes mudanças. Eu vejo que existe um grupo bom levantando aí. Talvez a gente pode decepcionar com um nome ou com outro nome, mas eu vejo que tem um grupo bom em todos os setores, tanto municipal, estadual, mas falando principalmente da perspectiva federal, eu vejo que tem uns deputados lá que eu gosto de ouvir, parece que são pessoas honestas, que querem o bem do Brasil. Parece, né? A gente vai vendo tudo atrás da tela de um celular muitas vezes, né? Mas eu hoje olho, não vou dizer que é com um olhar de esperança para o campo político. Acho que esperança não é a palavra certa, mas eu já olho hoje com bons olhos, comparado ao que a gente olhava anos atrás. Hoje eu acho que eu já consigo ir para a urna e talvez votar assim com um pouco mais de certeza. Poxa, essa pessoa que eu vejo que ela realmente está indo por um caminho legal. Porque eu vejo que muitas vezes, em algumas eleições, eu mesmo já fui para a urna e votei no menos ruim, no menos pior. Não votei na pessoa porque, puxa, esse cara é o político que eu queria, ou essa mulher é a política que eu vejo que precisa aqui na cidade, no estado, ou na nação. Mas votei no menos pior. Hoje eu já vejo que tem alguém, um ou outro, que você já vota assim com um pouquinho mais de esperança. Né? É. Política hoje é um pouco difícil até de falar muito sobre política, né? É. Porque falar de política também vem essa manipulação, né? Você precisa de falar, toma cuidado com o que vai falar, tudo isso é uma manipulação. Então, mas a esperança é a última que morre, né? Pensar para as próximas gerações aí, não vai ter um Brasil melhor de se viver. Hoje realmente tá complicado, né? Tem coisa que não dá para você falar, né? Ou você tem medo de falar, né? É. Na era da internet, estamos iniciando um podcast, talvez não. Hoje tem que ter muito cuidado com o que vai falar, porque a gente não manda mais nem na própria fala.
Alguém já está tomando até a nossa maneira de falar. É aquela censura prévia, né? Que não é uma censura que está escancarada ali, que você não pode falar, mas existe um tema que você sabe que se você tocar, É melhor talvez. deixar quieto esse tema, principalmente política. E isso é ruim, né? No que diz respeito à democracia, né? Que democracia não tem nada, né? Acho que nunca. É muito ruim, né? Porque democracia diz que é governo na mão do povo. O povo hoje em dia manda em alguma coisa? Não manda nada, né? Eu acho que não manda. Ou não consegue mandar nem tampar um buraco da rua, né? Então já não é democracia. Acho que deixou de ser democracia há muito tempo. Eu acho que é muito burocratizado, né, cara? Muito monopólio, né, em cima de política, geral, direita, esquerda. A gente volta pro campo da direita e da esquerda. Se for disputando o assim. voto, a gente vai votando, mas eu não vejo que o povo manda nada. O povo não manda nem no voto. É igual nós falamos de democracia. Quando a gente vai votar, já é obrigado. O voto é um negócio obrigatório. Aquilo que a gente faz por obrigação, que não é por livre e espontânea vontade, não pode ser democracia. Eu tenho que ir lá e votar porque eu quero ir lá. É um político que eu estou precisando que ele ganhe. Você tem que ir lá. Se você não ir, vai levar uma multinha. Se for um funcionário público, né? Acho que interfere aí até. Né? Interfere. Acho que se os caras fizer um concurso, né? Passar no concurso, ele não assume, né? Não assume, pois é. E Então não é democracia, já começou pelo voto. E se você quer sair candidato, você tem que entrar num partido. Pois é. E aí não é porque você tá no partido que você vai ser candidato. Acho que o presidente do partido meio que decide quem vai, né? De vez em quando tem umas brigas aí dentro dos partidos, né? Que quer outro, quer outro. E eu vejo isso aí, por exemplo. Por que a gente não pode ter candidatura independente? O meu CPF, ir lá e ser candidato. Aí eu já tenho que escolher um partido. Esse partido ele já tem uma ideologia. Ele já segue uma direção. Eu já sou obrigado meio que me alinhar a isso. Eu acho que nos cargos tipo de prefeito, governador, presidente, que são cargos executivos, eu acho que é mais tranquilo. Mas no legislativo eu sei que o partido ele manda bastante no mandato do cara. Acho que o mandato até é do partido, né? É do partido. Então nem o político ele é meio autônomo, então, né? Nem o político manda no partido dele. E por que não pode sair a candidatura por CPF? Porque daí como é que o partido ou o sistema político consegue manipular o povo? É justamente através dessas coligações. Ou seja, às vezes pega numa coligação aí, pega dois partidos, você não quer votar nesse, sobrou o outro que foi indicado pela própria coligação. Ou seja, teve alguma escolha do povo? Esse povo não foi manipulado também? No final das contas, a manipulação tá de todo lado. Tá né? de todo lado. Vê em qualquer campanha, vai para o segundo turno. No segundo turno, normalmente vai justamente os dois que não era nem para ir. E muitas vezes acho aí a gente vai lá e vota. Mas qualquer um dos dois que ganhar, o sistema tá bom. Agora imagine se fosse candidatura avulsa. Aí sim o povo ia deixar de ser manipulado. Mas já não coloca uma candidatura avulsa, que como é que vai manipular o povo? É complicado. O povo acha que está escolhendo, mas no final das contas está escolhendo. E quando você vai para esse lado do jornalismo, da notícia também, tem muita manipulação, né, cara? Notícia hoje, jornalismo. Hoje em dia a gente não tem uma saída, né? A internet ainda ajuda bastante. Mas quando a gente analisa a notícia feita pelas as grandes emissoras, são as mais manipuladas. Quando a gente analisa como esses conteúdos que é feito amador, né? O Barata faz um conteúdo lá e a gente faz essas análises aí. O conteúdo que deveria realmente passar credibilidade, é o que mais manipula o povo. E você já reparou que às vezes, falando dessas grandes meios de comunicação, geralmente a notícia muda pouquinha coisa, né? Todo mundo noticia a mesma coisa. Às vezes até a manchete da notícia é parecida. Parece que foi até a mesma pessoa que editou e tal. As grandes emissoras, na verdade, é como se fosse uma coligação, né?
Pode ver que, às vezes, a gente assiste um repórter numa emissora fazendo a mesma reportagem numa outra emissora. Mesmo. É como se fosse ali uma coligação. Então, a notícia tem uma fonte que produz a notícia e só distribui. É. Eu vejo a informação, o jornalismo deveria ser atento aos fatos, mas nunca foi, né? Ele sempre. Eu acho que todo mundo que vai dar uma notícia, ele tem uma segunda intenção. É difícil uma pessoa que ela vai ser neutra. Porque se o jornalista ou se o redator do jornal, ele tem um ponto político. Ele é um empresário, o jornal é uma empresa. A empresa quer ganhar dinheiro. O dono, ele tem um viés. Então, eu vejo, é difícil o cara ser neutro. Acho que é por isso que daí a pessoa que quer ser bem informada, ela precisa ouvir os dois lados, buscar uma informação aqui, outra ali. Ela mesmo, por conta própria, hoje com muita tecnologia, internet, consegue checar o fato, ver como é que foi, para ter a sua própria opinião. Porque se você pegar só a opinião pronta, seja em qualquer que seja o jornal, e reproduzir aquilo como sendo a tua opinião, você já foi manipulado ali também. Porque Sim, a pessoa que está ali atrás daquela notícia, ela tem a opinião dela. tem a opinião dela. Ela tem o lado dela, o financeiro dela. Só fez uma cópia, né? Fez uma cópia, deu uma mudadinha para não se tornar um plágio, mandou para frente. Mas é bem assim. Aí os jornais também recebem. Isso aqui é outra coisa, né, cara? Você pega um jornal, ele recebe, parece que emenda de. Não tem negócio da comunicação lá do governo e tal. Então, aí parece que tem jornal que ganha mais, jornal que ganha menos. Para noticiar só aquilo que interessa. A maioria, todas as coisas que a gente vê que vem do lado do governo, a imprensa só divulga e recebeu. Porque qual sentido tem? Por exemplo, saiu agora Vale Gás, né? Auxílio gás. Auxílio Gás. O que a imprensa vai ganhar em divulgar isso aí se não estiver recebendo nela? Isso aí é um negócio, não precisa de propaganda. É mesmo. Agora, se fosse um produto para vender, né? O governo está vendendo. Fala, opa, então tem que divulgar para ter saída. É um benefício, cada um vai que receber na conta. Para que propaganda? Agora, auxílio também é uma manipulação, não é? Dos grandes. Auxílio é uma garantia de voto, né? Às vezes a pessoa defende o governo porque recebe um auxílio. Ela fala, não, o governo é bom. O governo, hoje em dia se fala muito que o governo tirou muita gente da pobreza. Por quê? Porque está dando um auxílio. Só que a pessoa não consegue entender que se ela depende do auxílio, é justamente porque ela está na pobreza. Ou seja, é uma manipulação das grandes, só que não cai a ficha. Por exemplo, uma pessoa que depende de um Vale Gás, ele pode dizer que ele já saiu da linha da pobreza se ele é dependente de um Vale Gás? E aí esse povo fala, não, o governo hoje tirou milhões da pobreza. Milhões da pobreza. Na verdade, ele está ficando mais miserável, né? Porque ele cada vez mais é dependente do governo, né? E se ele é dependente, ele é miserável ainda, né? Agora tem... Você acha que os auxílios, em algum aspecto, ajuda alguém, né? Eu acho que alguém... Ou você acha que não deveria existir nenhum auxílio? Depende. No que diz respeito ao auxílio financeiro, não vou dizer assim, no caso de uma pessoa que sofre, por exemplo, um acidente, INSS, depende do auxílio um dia. Algumas pessoas que nascem com deficiência, essa realmente precisa de auxílio. Mas existe pessoa que vive de auxílio porque não consegue produzir nada, é um desempregado. Ou seja, a pessoa ser desempregado não é um defeito, mas a pessoa viver, se tornar, e para receber esse auxílio ele tem que ser desempregado, isso aí tem que cortar, porque a pessoa só vai correr atrás do emprego se não tiver de onde vem nada. A pessoa se acomoda, né? Se acomoda. Tem muita gente por aí que, eu não sei hoje em dia, mas antigamente parece que quanto mais filho, mais auxílio. Aí aquelas pessoas mais pobres é que tinham 9, 10 filhos para receber mais auxílio. Antigamente se dizia qual que era o slogan do governo, né? Acabou com os analfabetos.
para a pessoa receber o auxílio, a criança era obrigada a estar na escola. Ou seja, é uma manipulação de todos os lados. Porque para o governo falar, não, eu vou ajudar aqui lá porque eu sou um bom governo, não, só vou ajudar se você ir para a escola, porque daí vai vir fazer uma pesquisa do IDEB, vai colocar o país lá em cima. Então, esse tipo de auxílio tem que acabar, porque se acabar, o povo dá um jeito, o povo começa a correr atrás também. E se não correr atrás, ninguém nunca sai da linha da pobreza, ninguém nunca muda o seu status social, a sua maneira de pensar. Pelo contrário, né? Do jeito que está aí, a pessoa vai defender cada vez mais e mais. O governo é bom porque está dando aí R$ 40 por mês para ajudar num bujão de gás. E uma população ignorante, ela é boa para alguém, né? Alguém está se beneficiando de uma população que não tem acesso à informação, ou uma população que não consegue melhorar de vida, que não consegue ir para um outro nível, para uma outra camada da sociedade. Existe um sistema que ganha com isso, né? Com a miséria de alguém. Sempre com a miséria de alguém existe alguém lucrando. Eu penso assim. E eu vejo que existe, de fato, um sistema, existe uma manipulação para que esse povo permaneça escravo de si mesmo ali, da miséria, da pobreza, não consiga avançar na vida, não consiga melhorar. Essa manipulação, no meu ponto de vista, para as coisas acontecerem desse jeito, é quase que necessária. Foi feita uma pesquisa aí, e me parece que, dependendo da escolaridade da pessoa, o entendimento, o conhecimento, ela já não vota mais candidato de esquerda. Uma pesquisa que fizeram. Né? Dependendo do nível social da pessoa, também ela não vota. Se a pessoa tem mais escolaridade e consegue discernir esse sistema manipulador, com certeza ela não vai votar a troco de um vale-gás, a troco de qualquer tipo de auxílio. Né? Então, essa manipulação aí que acontece, para manter esse povo lá, precisa dessa massa de manobra e o povo aceita isso. Né? E todo mundo que está sendo manipulado aceita. E hoje, para mudar, é difícil, né? Porque a mudança, ela deveria, para seguir o rito normal, ela deveria acontecer dentro da política. Né? Mas os políticos não são interessados em fazer essa mudança, né? Dentro da política, se for esperar a mudança da política, não vai acontecer. A mudança, na minha visão, ela tem que começar de baixo. É o povo que tem que começar a cair a ficha. Por exemplo, os camaradas saem por aí fazendo campanha política, vai na casa de um, na casa do outro, na casa do outro. Nessa época, não seria a hora também dessa mesma massa de manobra começar a se unir e analisar o perfil de cada político? Falar, opa, independente de direita, esquerda, de religião, de raça, de cor. A gente não teria que ver o que é melhor para nós? Mas as pessoas hoje, ela elege um político por paixão. A maioria das pessoas vota por paixão. Que gosta, porque aquele cara lá fala bonito, isso, aquilo. Né? Se a gente for falar assim, na campanha atrasada para presidente, foi um feito assim, eu acredito que é a primeira vez no Brasil, que antes da gente eleger o presidente, a gente já sabia quem era secretário de educação, quem era ministro disso, daquilo. Foi a única vez. Por que que os outros políticos, candidato a executivo, quando a gente vai votar, eles não precisam apresentar também? Porque a gente não vota só para o presidente. A gente não está elegendo só o presidente, a gente está elegendo ali ministro, né, que não são poucos, parece que vai aumentando cada vez. Tudo isso é a gente que está elegendo, porque quando a gente coloca uma pessoa lá, está dando direito a ele colocar os demais. Mas aí entra um ponto interessante, porque, por exemplo, no governo Bolsonaro mesmo, eu acho que é disso, né, que você está falando. No governo Bolsonaro, por exemplo, apareceu o Moro lá, ministro da Justiça. Na época, o Moro era herói nacional, Lava Era o cara. Jato e tal, né? E entre outros, né? Acho que Tereza Cristina foi para agricultura, aí veio o Tarcísio, né? Infraestrutura, acho que é isso, não sei. Era. Mas assim, isso cenário nacional. Mas e o diretor do hospital? Ele é um médico do nosso hospital aqui? Ou sei Nem lá, conheço. secretário da saúde é especialista na área? Não conheço. Eu também não conheço. Não foi apresentado quando pediram meu voto. E eu vejo que é interesse nosso, né? Correr atrás e saber. O secretário da educação é um professor, é um mestre?
muitas vezes a população também não busca essa informação. É igual você falou. O ano que vem tem eleição, daqui a pouco tem eleição municipal. Vai aparecer um candidato. Quem é o secretariado dele? Eu não sei te dizer quantas secretarias tem aqui na nossa cidade hoje. Eu não sei dizer. Eu não sei se é técnico os secretários que estão lá. Acho que é bom até a gente dar uma pesquisada nisso aí. Para tentar saber. Porque e no âmbito federal, né, hoje mudou, né? Com o Bolsonaro a gente teve o protagonismo dos secretários, né? Tinha até um cara da cultura lá que tocava uma sanfona, era nordestino, lembra dele, não? No governo Bolsonaro, o cara... E ele, na época lá, eu andei pesquisando, ele fez um trabalho forte pelo turismo, né? Sim. Só que daí veio pandemia e tal, um problema generalizado, né? Afetou muito o turismo. Mas no que diz respeito, por exemplo, ao estado do nosso estado, eu não sei quem é o secretário, eu nem faço ideia. E o vice-governador? Também não sei. E o governador? O governador só sei que ele é coronel, né? Mas a gente, sei lá, né? Deveria... Acho que o brasileiro precisa, assim, já tá se informando mais da política, né? Do que anos atrás, décadas atrás. Mas ainda falta muito, né? Falta muito. Mas no passado eu acredito que era menos, como que é? Por mais que não tinha tanta informação, o povo era menos manipulado, né? Aquele povo mais da antiga não era fácil para enganar igual se engana hoje. Será? Ah, eu acho que Hoje engana mais fácil. hoje engana mais. Com tanta informação e o Hoje povo ainda é enganado, né? Hoje o povo gosta de ser enganado. Gosta. Porque não é possível, por exemplo, o camarada vem, rouba uma vez, rouba de novo. Aí quando vai falar, ó, esse cara roubou, não, esse aqui ele roubou e fez alguma coisa. Não gosta de ser enganado. Rouba mais faz. Rouba mais faz. É muito famosa essa frase, né? Então, rouba mais faz. Fulano roubou mais fez. Então o povo gosta de ser enganado. Não todo mundo, né? Mas existe ali uma porcentagem da população que não liga muito, assim, aqueles benefícios que quando o camarada rouba, ele não rouba de um só. Né? Por exemplo, esse roubo que fizeram agora aí, INSS, que você fala muito, milhões, 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 milhões. Se for analisar, não, roubou pouquinho de fulano. Né? Só que não roubou de um só, né? Aí roubou do povo mais necessitado. Agora, cara, esse roubo aí é complicado, né? Eu fico pensando assim na cabeça de quem arquitetou isso. Porque é um roubo, poxa, é um roubo muito cruel, né? Porque você roubou idosos que geralmente já tem uma dificuldade com tecnologia, hoje é tudo meio que celular, né? A pessoa tem que entrar no aplicativo e tal. Então, sei lá, é de uma crueldade, né, cara? Esse roubo do INSS é um escândalo terrível, né? Esse é um roubo escandaloso, porém é um roubo que quem planejou sabe que não vai ser punido e nem vai precisar devolver. Esse cara roubou. Se o cara tivesse convicção, se roubar vai ser punido, não ia roubar. Não, eu tinha visto lá que o governo decidiu, não, agora nós vamos devolver o dinheiro para quem foi roubado, mas o dinheiro é do próprio governo, né? Então, e para onde foi esse dinheiro? O dinheiro que saiu não volta mais. Mas tem uma CPI acontecendo lá, CPMI, né? CPI é o que mais acontece. Né? Quantas CPI já saiu aí? E o que resultou em quê? CPI, que teve aí, CPI dos respiradores, se eu não me engano. Ah, sim, sim. Virou em quê? Não virou em nada, né? Pois é. Essa CPI de INSS, como é pessoas muito grandes que estão ligadas a isso aí, não vai virar em nada. Hoje o próprio governo está lutando para não ter CPI, para não descobrir quem roubou. Isso é um governo que o sistema é forte, né, cara? O sistema reage, né? Você vê a Lava Jato, parecia um rolo compressor, né? Ia destruir tudo, O brasileiro, eu acho que começou a ter um pouco mais de esperança com aquela Lava Jato, né? O sistema reagiu, né, cara? Acho que não tem mais ninguém preso. Acho que alguém que tá com a tornozeleira tá numa mansão lá que... Quem devolveu o dinheiro pegou de volta. Cara, como que isso acontece debaixo do nariz da população, né? E a população vê e sabe. Mas é aquilo que nós falou, né? Como já foi manipulado, primeiro manipula, transforma aquilo ali numa massa de manobra para depois fazer essas coisas. Do INSS, o povo já foi manipulado. Fala, não, o governo agora vai devolver.
Mas vai tirar da onde? Vai tirar lá do bolso de quem roubou? Não, vai aumentar o imposto aqui, vai pagar mais caro no aluguel, vai... Cara, é uma coisa terrível, né? A manipulação ela realmente, de fato, ela existe, né? Mas assim, não dá para esperar, não sei, ou se for para a gente esperar, a gente vai esperar muito tempo uma reação política, de políticos, para ver uma mudança. E qual seria o outro meio? Porque uma revolta da população também. Hoje em dia não pode nem falar em revolta. Porque seria o quê? A população teria que fazer o quê? Uma greve geral, parar tudo. Eu acho que também, não sei se resolveria. O pessoal fala, por exemplo, vamos fazer outra Constituição. Tá, mas e aí? Quem vai fazer outra Constituição? Os caras que tá lá? Esse negócio de Constituição, se valesse alguma coisa, hoje em dia Constituição nem se usa mais. Né? Falar em Constituição, dependendo do lugar, a pessoa é vaiada. Igual eu queria falar que é patriota, né? Teve um show aí pra fora aí que o cara gritou que era brasileiro foi vaiado. Então, Constituição, fazer uma outra Constituinte, nada disso vai resolver. E depende do povo lá embaixo se unir e esse mesmo povo colocar de lado esse negócio de direita, esquerda, colocar de lado essas crenças em político e o povo mesmo se unir. Enquanto alguém for falar, você é o que? Eu sou petista, eu sou direita, não vai a lugar nenhum. Falar, não, eu sou humano e nós precisamos de mudar a partir de agora. Aí começa a mudar. Sem revolução, sem nada. Mas você pensa pelo voto, então. Uma mudança no voto. A união do povo. No voto. Pelo voto ainda muda muita coisa. Porque se depender de... Não. O sistema político colocou para você votar fulano e ciclano. O sistema político te indicou esses dois. Qualquer um dos dois que ganhar, não vai mudar nada. Eu acho que as pessoas boas pessoas teriam condições, talvez, de ser um grande líder da nação. Assim, eu acho que essas pessoas não querem se envolver, né? Acho que é por isso que a gente fica muito refém, né? Acredita mais. Porque vai vir eleição. Eu tava olhando lá, por exemplo, o Temer. O Temer foi vice-presidente, tal, foi presidente quando a Dilma foi impeachmentada. O cara tava lá na Constituinte. Votou a Constituição de 88. O cara tá até hoje lá. É capaz de ser candidato na próxima eleição de novo. Então eu vejo assim, eu tenho certeza que existe alguém nesse Brasil, várias pessoas que poderiam se levantar como uma voz para ser um grande líder da nação e liderar a nação numa revolução pacífica, eu diria. Não sei se a palavra revolução é certa, mas assim, numa mudança pacífica. Mas eu acho que essas pessoas, não sei lá, acho que não acreditam mais, ou quem sabe com esse movimento, parece estar levantando algumas pessoas, quem sabe aparece alguém, né? Mas isso aí não, né? Enquanto isso, o povo é jogado para lá e para cá, sendo manobrado. E o sistema que podia se levantar contra isso aí, que seria o sistema forte hoje, né, que é o sistema religioso, né, que tem muita gente, também é conivente, né? O sistema religioso se unisse, também fazia uma transformação. Realmente. Né? Só que quando se levanta, a própria religião se divide. Que só vê como um sistema religioso fora da política. Pode ver que a maioria dos religiosos que chegou lá, tem casos de alguns pastores que deixou até de ser pastor, tão corrompido que foi. Realmente. Então seria aí alguma esperança. Você acha que o meio religioso teria essa força mesmo de fazer essa? Teria. Se unir, se tivesse união, teria essa força. Porque o meio religioso hoje, eu acredito que seja a maior parcela da população ainda é religiosa ainda. Mais voltado para o mundo evangélico. Eu acredito que já está nesse patamar aí de 50%, talvez mais, dessa população já voltada para o meio evangélico. Se levantasse e tivesse união, faria uma mudança. Na política, utilizando a política que está aí. Mas... Só que hoje em dia também, o próprio, assim como estamos falando da manipulação, o próprio sistema religioso também manipula as pessoas.
E aí vai esperar em quem agora, né? Isso é o que eu ia falar isso, porque nós estamos assistindo nas últimas eleições o protagonismo do meio evangélico. Não apenas no âmbito nacional, mas também no âmbito municipal. Como o volume de evangélicos é um volume grande, então, para o lado que os evangélicos penderem, alteram uma eleição. Altera a eleição. Então, hoje eu vejo o evangélico, ele virou alvo de político. Então, você vê na campanha, o político ele tem que ir no culto. Ele vai no culto político, na época da campanha. E eu vejo que os líderes religiosos, eles também se transformaram em alvo. Então, enquanto maior a denominação, maior o grupo religioso que está com um determinado líder, esse líder vai ser cooptado de alguma maneira, esse líder vai receber alguma proposta para fazer parte de um grupo político e tal. Mas, no final das contas, já existe aí uma articulação, uma manipulação para... Manipulação. E no que diz respeito ao religioso, ele tem uma facilidade maior ainda de manipular. Já tem aquele jeitinho ali. Então, se ele quiser utilizar isso para transformar, ele utiliza. Mas se quiser usar isso para continuar a manipulação... Como você viu o Bolsonaro nas igrejas? O Bolsonaro ceiava nas igrejas, né? O Bolsonaro é um cara... Aquela Manuela Dávila, né? Que se diz comunista. Também foi cear. Também, né? O Haddad também foi para missa. Mas eu falo do Bolsonaro porque, assim, os evangélicos meio que abraçou o Bolsonaro, né? Eu acho assim, eu vejo dessa maneira, né? Ver que tinha vigília de oração, o Bolsonaro ia nos cultos, foi nas grandes igrejas, acho que todos foram, né? Eu lembro da Dilma também, numa grande igreja, Lula também, né? Todos os políticos, o Bolsonaro, ele utilizou também Acho que o Bolsonaro ficou mais evidente por causa da internet. Né? Por causa da internet, ele utilizou também essa facilidade. Né? Que sabe que se gritar Deus, os religiosos, opa, esse cara é cristão. Verdade. E foi o que ele utilizou, né? Deus, família, pátria. Que é ali um slogan mais voltado para a direita. Então, o camarada que se diz de direita, logo ele também se fala que é cristão. Né? Bolsonaro abraçou isso e deu no que deu. É muito evangélico, né? Porque ó, você vê, a esposa do Bolsonaro é evangélica. É evangélico. Aí o Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, evangélico e estourado de votos aí, né? Acho que é o mais votado do Brasil. E acho que tem o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, sei lá, alguma coisa assim, é evangélico também. Muito evangélico na política, né? Poderia fazer uma mudança, né? Até a bancada é evangélica, né? Bancada dos evangélicos lá. Mas a gente vê pouca mudança, né? Mas você acha que, por exemplo, um evangélico, ele entra lá na política, ele vai... Como você vê isso aí? Por exemplo, o cara vai votar uma lei lá em benefício da igreja. É meio complicado, não é? O evangélico, ele vai querer votar ou trabalhar, camarada que entra lá para defender essas pautas, não aquele que só usa o nome para chegar lá. Sim. Mas ele vai querer fazer alguma coisa assim, mais que seria não só para a igreja, para o mundo evangélico, mas eu acredito que para a sociedade em si. O evangélico, eu acho que ele tem mais essa mente né, de ação social, né? Seria mais uma mente voltada para o público evangélico. É aonde, se quisesse fazer alguma coisa, fazia. Mostrar projeto de lei, que nem isso eles fazem, né? É difícil, né? É um projeto assim de lei. Por exemplo, olha como funciona o nosso Congresso. Apareceu o Felca com aquele vídeo da adultização, né? Aí aquilo pegou fogo, incendiou, caiu o canal, caiu conta no Instagram e tal. Uma polêmica terrível. Aí acho que no outro dia, 2 dias depois, aí o Congresso veio, não, agora nós vamos discutir o tema. Poxa, mas precisou de um cara na internet levantar uma polêmica para daí o Congresso reagir. Sei lá, a política parece que é meio lenta, né? Eles discutem outras coisas, ou vai meio que no tema da semana. Se amanhã
estourar uma polêmica aí no outro dia sai uma lei, né? Mas antes nunca sai uma lei, né? É desse jeito. Essa situação do Felca aí, pode ver que quando... É Felca, né? Felca. Eu acho que é Felca, né? Quando ele fez essa denúncia, já não apareceu mais direita e esquerda, né? Já todo mundo, vamos aprovar uma lei e tal. Essa denúncia saiu de lado, agora a direita e a esquerda apareceu ali. Direita quer anistia, esquerda já não quer, já começou aquela briga. Porque esse negócio de anistia aí, na visão de muito, vai favorecer só um lado. Só a direita. Para a esquerda não tem vantagem. Vai brigar isso aí para quê? Então agora é a hora que a direita e a esquerda tá apresentando. Esse projeto do Felca aí, o nome do Felca, se aprovar, não é direita e esquerda que vai ser beneficiado. Vai ser o povo. Pode ver que tá até meio sumido isso aí, né? Acho que falou só no dia lá. Também. É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do nosso podcast. Estamos iniciando aí o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e até a próxima. Valeu, né? Foi muito bom o bate-papo. É isso aí, primeiro episódio. Ele vai se acostumando, né? Vamos ver os próximos. A gente é novo nisso, né? O YouTube era tão facinho, né? O YouTube era fácil. Ah, beleza. Valeu. Isso aí. Agora vai. Agora vai.